Acertando a mesa do Senhor, como disse o pastor Rael no início do culto, e a ceia, que é a primeira ceia deste ano, nós sabemos que a ceia, ela tem temporalmente um tríplice aspecto. A ceia, ela nos fala do passado, a ceia nos fala do presente e a ceia nos fala do futuro. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando a morte de Jesus. Estamos lembrando que nós só estamos aqui, só temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque o Cordeiro morreu por nós na cruz do Calvário. Então, nós nos lembramos que Jesus morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados, e por isso nós fomos salvos. Então, a memória do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi um só, lá na cruz do Calvário. E nós agora lembramos o seu sacrifício. Então, não é verdade que ensinam por aí que toda lá é a missa, há o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é um só, lá na cruz do Calvário, e nós agora o lembramos. Ele diz, em memória dele. Esse é o passado na ceia. Mas nós temos o presente na ceia. Quando nós celebramos a ceia, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o vinho, nós estamos declarando que estamos em comunhão com Jesus e com o seu corpo, que é a igreja. Que nós estamos no corpo de Cristo, que nós pertencemos ao corpo de Cristo, que somos inocentes diante de Deus, porque a justiça de Cristo está em nós. Nós cremos em Jesus e Ele perdoa os nossos pecados, tira os nossos pecados e nos dá a sua justiça. Jesus, quando Deus nos vê, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Então nós estamos com as vestes brancas e nós estamos declarando que nós estamos em comunhão com Deus, com Jesus e com a sua igreja. Por isso que quem participa do corpo e do sangue de Cristo, não estando em comunhão, está mentindo. E em mentindo está condenando a si mesmo. Esse é o momento presente da ceia. Mas a ceia também fala do futuro. Porque nós devemos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos aqui, quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo que Jesus vai voltar. E nós estamos esperando Jesus. Foi o que as nossas crianças cantaram. Jesus vai vir nos buscar. Glória a Deus. E nós estamos aguardando. Então, a ceia tem essa visão futura. Toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo que Jesus vem. Agora, o problema é, nós vamos ou não com ele? Aleluia. Se ele vier agora, Aleluia. você vai ou fica? Esse é o grande problema. Me lembro de certa feita, numa congregação nossa no setor, não vamos dizer onde, nós estávamos indo lá para uma semana de estudos bíblicos, e tinha ido um irmão, eu fui na escalada para terça-feira, no segundo dia, e o irmão foi me buscar e disse assim, ontem, irmão, foi a abertura, foi uma bênção, o céu caiu, o céu desceu, foi uma bênção. Eu fiquei já preocupado, falei, já começou assim, agora eu chego lá, manter o nível vai ser difícil. Aí ele falou, mas estava no Pentecostes, não estava uma bênção, uma coisa estranha, o poder de Deus,
Aí teve um irmão que começou a dizer assim: Jesus, vem logo, vem agora, Jesus, vem agora. E uma irmã que estava do lado dele, e ele já estava falando alto. Imagina, os irmãos imaginam, era uma congregação, um número razoável de irmãos, não era pequenininha, e aquele barulhão, né? E aí o irmão falava mais alto que todo mundo: Jesus, vem agora. E aí a irmã que estava do lado dele falou mais alto do que ele. Deu uma cotovelada nele e disse assim: vira essa boca para lá, Jesus não pode voltar agora. Aí se acabou, né? Acabou o Pentecoste, porque todo mundo ficou mudo, né? Tem uma geladeira que cai em cima dele. Por que Jesus não podia voltar aquela hora? Aí nós sabíamos por quê. Então esse é o problema. Nós estamos aqui anunciando a volta de Jesus. E como é a primeira ceia do ano, e como nós temos esse tríplice aspecto temporal, eu gostaria de meditar o texto que o Senhor colocou no meu coração, é para nós falarmos justamente do aspecto futuro. E as nossas crianças e o nosso irmão Eduardo aqui no hino que acabou de louvar, nós vemos que é isso que o Espírito Santo quer. Que hoje nós fixemos a nossa mente no aspecto futuro da ceia do Senhor, sobre a volta de Jesus. É a primeira ceia do ano. No começo de ano, nós sempre pensamos no futuro. A mudança do calendário é justamente para nós olharmos para o futuro. E isso é de Deus, porque quando Deus estabeleceu um calendário para Israel, quando antes de Israel sair do Egito, Deus deu um novo calendário para Israel. E a primeira festa, que era a festa do primeiro mês, era a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa, que era uma figura da ceia, inclusive, na Páscoa, eles não só lembravam da libertação, como também se anunciava a salvação. O Cordeiro Pascal é uma figura de Jesus, daquele profeta que viria para aquele profeta como Moisés, que os judeus até hoje estão esperando. Os judeus não receberam Jesus, mas continuam esperando o Messias. Eles não aceitam que Jesus é o Messias, mas a Páscoa é o Messias que eles também apontam para o Messias. Então, no primeiro mês do calendário se volta para o futuro também. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos esta noite, sobre o futuro. E Jesus, quando ele entra pela última vez em Jerusalém, no seu ministério, ele vem montado num jumentinho e entra em Jerusalém, e é a única vez em todo o ministério de Jesus que o povo coletivamente reconhece Jesus como Messias. Porque quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, a multidão começa a dizer: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E quando chama Jesus de filho de Davi, é que estão reconhecendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Tanto que quando Pilatos vai perguntar à multidão quem que ele seria que fosse solto, e foi alguns dias depois disso, ele diz: quem quereis que vos solte? Jesus, chamado o Cristo. Por quê? Porque Pilatos conhecia as Escrituras? Não. É porque a multidão tinha chamado Jesus de filho de Davi. E aí Pilatos perguntou: quem é esse filho de Davi? É o Messias, é o Cristo. Os judeus estão esperando. Então, por isso que Pilatos diz: Jesus chamado o Cristo. Foi a única vez em que uma multidão chamou Jesus de filho de Davi. E quando nós vemos as profecias, nós vemos que quando Jesus entra em Jerusalém, se completam as 69 semanas
profetizadas por Daniel. Daniel disse que Israel, para que Israel fosse redimido, o anjo Gabriel vai lá e avisa Daniel que haveria 70 semanas, ou seja, 490 anos, para que Israel se convertesse, contados da ordem para reedificar a cidade de Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, se completam 483 anos que tinha saído a ordem do rei da Pérsia, Artaxerxes, lá em Neemias capítulo 2, para reconstruir Jerusalém. A ordem que ele deu para Neemias. Né? Então, se completa. É por isso que quando termina esse dia, Jesus entra em Jerusalém, vai para o templo, e quando termina esse dia, Jesus atravessa o ribeiro de Cedron, vai dormir no Monte das Oliveiras, e lá no monte ele olha para Jerusalém e a Bíblia diz que chora sobre Jerusalém. Por quê? Aleluia. Porque ele sabia que, apesar do povo ter dito que ele era o Messias, ele seria rejeitado. E terminaria ali o tempo. Israel perderia a sua oportunidade de receber o Messias, e aí a oportunidade se abriria para os gentios. E ainda faltam 7 anos para que Israel se converta, e esses 7 anos recomeçam quando a igreja for arrebatada. Glória Pois então, Jesus chora sobre Jerusalém. Aleluia. No outro dia ele vai para o templo. Quando ele chega ao templo, os discípulos estão entusiasmados. Eles viram Jesus chorando, mas eles tinham visto sua multidão Aleluia. clamando. E eles acharam, bom, daqui a uns dias, Jesus já vai começar a reinar. Ele já ganhou o povo. Aleluia. E eles quiseram dar uma ajudazinha para Jesus. Quando terminou o dia, quando Jesus já estava voltando para ir para o Monte das Oliveiras, os discípulos então quiseram que Jesus se mostrasse simpático para o povo. E aí eles disseram, Jesus, olha como o templo é bonito, o Senhor sempre frequenta o templo e nunca fala da beleza do templo. O templo tinha sido reformado. E Jesus olhou eles falando sobre o templo, e aí virou para os discípulos e disse, vocês estão vendo tudo isso aqui? Sim. Então não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E deu as costas e foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos apreensivos, como que isso vai acontecer? O templo é o lugar onde Deus habita. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele vai reinar. Os profetas dizem que todas as nações virão adorar a Deus em Jerusalém quando o Messias estiver reinando. Como é que ele diz que o templo vai ser destruído? E aí eles vêm e perguntam para Jesus, quando é que isso vai acontecer? Que sinal há da tua vinda e do fim do mundo? E aí então Jesus, respondendo essas perguntas, fala o seu sermão profético. E nós lemos o texto que é o final do sermão profético. Jesus ele termina o sermão profético com 3 parábolas. 3, e nós sabemos que as parábolas são comparações, são ensinos que Jesus dá. E nós lemos o final do sermão e a primeira parábola. Jesus diz o que vai acontecer para o templo ser destruído, para ele voltar e no fim do mundo. E ele então termina o seu sermão com uma ordem para os discípulos. E a ordem que Jesus dá é vigiar. Existe um hino, e eu não vou me atrever a cantar aqui, no setor do pastor Rael, eu cantar aqui é uma blasfêmia, né? Eu desafinado que o pastor Rael cantou de mão cheia, mas existe um hino que diz assim, vigiar é ordem santa. Vigiar e em oração. Deve Cristo
voltará. Para o céu nos levará. Vigiai. É uma ordem. Jesus não está dando. Aleluia! Jesus está dizendo: vigiai. Irmãos, os sinais que Jesus disse que iriam acontecer quando ele estivesse próximo de voltar, todos eles já aconteceram. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra da igreja. São os últimos dias da igreja na terra. Tudo está acontecendo. E nós precisamos estar alerta. Nós precisamos vigiar. Jesus começa o sermão profético dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. E são as duas coisas que nós devemos fazer nesses últimos tempos. Como garantir que nós vamos subir ao céu? Nós devemos vigiar e não sermos enganados. Na escola dominical nós estamos estudando sobre as heresias, sobre as mentiras do diabo, para aprendermos a defesa da nossa fé. Você precisa conhecer a verdade para poder ser liberto do engano. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A única forma de eu não ser enganado é conhecendo a verdade. Agora, além de conhecer a verdade, Jesus diz: você precisa vigiar, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus deu sinais de que ele voltaria, mas não é seu papel ficar. Jesus disse: isso já aconteceu, isso ainda não aconteceu, isso aconteceu. Então, se isso aqui não aconteceu, eu posso aprontar um pouco. Não. Veja aquele irmão que eu disse. Quando o irmão falou: vem agora, não pode. Irmãos, nós não sabemos a que hora de vir o Senhor. Os sinais todos estão cumpridos. Não há praticamente nenhum sinal a ser cumprido. Aleluia. E nós precisamos estar alerta, vigiar, estar prestando atenção, estar preparado para enfrentar o inimigo. E os nossos inimigos são o diabo, o mundo, a carne. Você precisa estar alerta, de prontidão, para não perder o momento da vida do Senhor. Aleluia! Porque, irmãos, como dizia o saudoso pastor Walter Marques de Melo, amigo meu e do irmão Osvaldo, se Jesus não vier, você vai. Tanta gente que já estava esperando Jesus e já foi. Glória a Deus. Como dizia minha mãe, ninguém fica para semente. E do mesmo jeito que a gente não sabe que hora que Jesus veio, nós também não sabemos a hora que nós vamos. E às vezes, irmão, tem gente até que Jesus diz para a pessoa que ela vai, e ela é pega de surpresa mesmo assim. Eu conheço a história de uma irmã lá da congregação do Nelson Cruz, lá na cantina favela da FEBEM, lá na Fundação Casa, lá perto do templo antigo, da nossa sede. E essa irmã, um dia, uma segunda-feira, Jesus falou para ela, o Espírito Santo falou para ela: olha, paga suas contas que eu vou recolher você. E ela recebeu o dinheiro e pagou todas as contas. E na sexta-feira, que era o culto público, ela foi lá e foi dar o testemunho. E ela foi lá dar o testemunho dizendo: olha, acho que Jesus queria me dar uma repreensão, porque eu não estava devendo para muita gente. E ele até me deu um susto, né? Falou assim: paga tudo que eu vou recolher você. E eu estou aqui agradecendo a Deus que eu paguei, e Jesus não me recolheu ainda. E aí, quando ela acabou de falar isso, ela teve um mal súbito e morreu no culto. Olha aí. Jesus falou que ia recolher, recolheu mesmo. Glória a Deus. E a mesma avisada, ela foi apanhada de surpresa. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que vigiar, porque nós não sabemos
usar a hora que Jesus vai, tem a hora que a gente vai. Glória a Se não Deus. vier, certamente nós iremos. Daqui a... Se Jesus demorar 120 anos, ninguém vai estar aqui esperando. Essa é a realidade. Então, irmãos, vigia. Vigiar é prestar atenção. Estar alerta. Fala, Para Deus. tudo que pode acontecer. Oh, graças a Deus. Qual é o problema? Na primeira parábola, Jesus é a parábola dos dois servos. E o primeiro servo é aquele que é fiel, né? Prudente. Ser prudente é ser cauteloso, é estar prestando atenção. Você não pode acreditar. E o mau servo, o que Jesus diz aqui? O primeiro problema do mau servo, ele disse: o meu Senhor tarde. Quem disse para ele? Ninguém. Ele é que achou que o Senhor viria tarde. E essa é a arma do inimigo. Quando eu acho que Jesus vai demorar, eu deixo de vigiar. Você fica muito confiado. Eu aposentei agora em agosto, eu era juiz de direito, e eu me lembro muito bem que eu ouvi os comentários que tinha um vigia de fora, né? Que o vigia dormia durante a noite. E eu comecei a ficar assim, né? Aí um dia eu resolvi ir 4 da manhã para fora. Quando é que o juiz é 4 da manhã para fora? Nunca. Ele disse: jamais o juiz vai vir aqui 4 horas da manhã. O meu Senhor tarde. Quando eu cheguei, entrei, atrás do fórum, o portão e tal, fui. Quando eu cheguei na porta do prédio do fórum, eu já percebi que ele estava dormindo. Por quê? Porque tinha um monte de cadeiras amontoadas. Ele já deixava a cadeira, falou: se alguém tentar abrir, vai derrubar a cadeira, eu vou ouvir o barulho. Aí quando eu olhei aquilo, eu não tinha essa protuberância que era novinho, né? 30 anos atrás, isso, eu demorei uns 20 minutos, mas fiquei me esgueirando lá e tal, e consegui entrar sem derrubar as cadeiras. Fui pé de pé, subi a escada do fórum, que eram 2 andares, e quando eu olhei para o meu gabinete, eu vi a porta aberta. Aliás, da minha sala de audiência, eu falei: é lá que eles estão. Fui pé de pé e acendi. E lá estava ele dormindo, tinha até uma caminha. Não é? Abri o processo, dei uma boa punição, e ainda na sentença que eu condenei, ainda escrevi assim. Eu peguei um versículo para terminar a minha sentença. Marcos 13:37. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Glória a Deus. E tem muita gente que está achando que Jesus não veio. É. Porque a cadeira, se Jesus vier, eu já me preparei, a cadeira vai cair, vai me dar um aviso. Só que quando você procurar o aviso, já é tarde. Deus Porque é a Bíblia glória. diz: não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Irmãos, Fala não se conosco, deixe Pai. enganar pelo diabo. Oh, aleluia. Vigiar. Glória a Deus. Prestar atenção. Não achar que você vai se safar. Não. Você não sabe o que pode acontecer.
Não arrisque a sua salvação. Não arrisque a sua salvação. Glória a Deus. Vigiar. Glória a Deus. Vigiar. Aleluia. Cuidado. Cuidado. Jesus disse: se o pai de família soubesse que vigia da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Não arrisque as coisas. Não pense, não, o diabo é um mentiroso. O que está escrito na Bíblia? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O diabo diz: ninguém menos você. Dá essa pecadinha aí, não tem problema nenhum. Ninguém menos você. Deus entende a situação. Deus vai te perdoar. Não tem isso, não. Quando a Bíblia diz ninguém mesmo. Glória a Deus. Você tem que viver em santidade. Oh, aleluia. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus conhece os pensamentos. Vigiar. Vigiar é necessário. Não deixe que a sua casa seja arrombada pelo diabo. Paulo diz: não deis lugar ao... Cuidado. Cuidado. Toda a sua vida tem que estar em santidade. Eu perdi um aluno da escola dominical. Isso aqui nenhum acontece. Mas lá, quando tem gente que deixa de ir para a escola dominical, porque a palavra incomoda, né? Em vez de ele se endireitar, ele deixa de vir ouvir a palavra. E um dia eu estava falando sobre a mentira, dizendo sobre a mentira, e aí depois um aluno me falou assim: mas, professor, mas isso aí exclui a mentira profissional. Eu falei: mas o que é mentira profissional? Não, é que eu sou vendedor, se eu não mentir, eu não vendo. Aí eu falei: não, isso não exclui, a Bíblia não tem nada na Bíblia. Ah, mas assim não dá, filho, assim não dá, não. Você escolhe, ou você vende indo para o céu, ou você vende indo para o inferno. Nunca mais ele apareceu. Não. Por quê? Porque o diabo engana as pessoas. Meu Deus. Não, isso aqui não tem problema. Tem sim. Tem problema. Você tem que vigiar, não pode abrir brecha para o diabo. Cuidado. E aí Jesus, para explicar a vigilância, ele conta 3 parábolas. Nós só vamos falar uma. Primeiro, que é a parábola do servo fiel e dos 2 servos, né? O servo fiel e prudente e o mau servo. Mas ele também conta a parábola das 10 virgens e conta a parábola dos talentos. As 3 falam de vigilância. E a dos talentos ainda fala do serviço também. Na parábola dos 2 servos, Jesus diz assim: olha, o servo bem-aventurado é aquele que, quando ele vier, quando o Senhor vier, ele achar o servo servindo assim. Ele é servo, fiel e prudente. Primeira coisa, ele é servo. E na vinda para cá, nosso irmão amado e a nossa irmã, sua esposa, nós estamos falando sobre o servo. Jesus só vai levar para o céu os servos. Servo é aquele que serve. Você está servindo? Quando o Senhor chegar para buscar a igreja, ele só vai levar quem estiver servindo. Quem estiver dando trabalho, quem estiver querendo ser servido, não vai subir para o céu. Porque só há um único Deus e Senhor.
Aleluia. No céu não tem lugar para outros senhores. E Glória há a Deus. pessoas que querem ser servidas e não servir. Bem-aventurado o Senhor quando vier achar servindo. Aleluia. Nós temos que servir a Jesus, fazer a vontade de Jesus, obedecer a Jesus. É sempre do jeito que Jesus quer, não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Irmãos, é uma maravilha quando o que a gente quer, Jesus quer. Não tem coisa mais gostosa do que isso. Você quer, Jesus quer, e faz do jeito que Jesus quer, que é do jeito que você quer. Mas fica tão contente de contar bens. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria ser juiz, e Jesus também quis. E falou, eu quero que você seja juiz também. Aí eu entrei na magistratura, tão feliz. Por quê? Porque eu realizei meu sonho, e Jesus também quis. Só que, logo em seguida, Jesus falou, só que você nunca vai ser juiz onde você quiser. É sempre onde eu. E aí nós vamos pegando as buchas durante a carreira, as bombas. Até minha última vara aqui, lá no centro, era considerada uma das piores. Né? Por quê? Porque e Jesus nos abençoa sempre. Mas por quê? Porque a gente tem que fazer a vontade dele, não a nossa. Aleluia. E você é servo quando você faz o que ele quer, mesmo que você não queira. Então não reclame. Não está do jeito que eu quero. É que Jesus está querendo saber se você é servo. Glória a Deus. Não quero que você não servo. Você tem que ser servo. O servo, ele tem que servir. O que aconteceu com o mau servo? Primeiro ele disse, o meu Senhor tarde. Depois ele deixou de servir. Por quê? Porque o texto diz que ele começou a espancar os seus conservos. Ele começou a bater nos outros servos. Se ele batia nos outros servos, é porque ele não se considerava servo, se considerava mais importante que os outros. Só que o texto diz que eles eram conservos. Ou seja, esse mau servo se achava o valentão, começou a bater, começou a espancar, começou a impor a sua vontade. E não diz aqui que ele apanhou, só diz que ele bateu. Então ele devia estar por cima. Porque, tirando a mulher de malandro, ninguém gosta de apanhar, não é? Então ele bateu a primeira vez, na segunda o cidadão já fazia o que ele queria. Ele se achava o máximo. Só que a Bíblia diz que ele era um mau servo. Porque o servo não foi feito para espancar o conservo. Como é que você tem tratado os irmãos? Tem machucado os irmãos? Tem uns que machucam batendo. Eu lembro quando em todas as cidades que eu trabalhei, sempre vi um irmão nascer de perdão, a gente já sabia, ele bateu em alguém. Aí uma vez ele até falou assim, com os homens comigo, eu estou nessa luta. Jesus precisa converter o meu braço. Não era o braço, era ele mesmo. Aleluia. Era ele mesmo. Toda vez ele vinha contar uma história. Tinha batido no vizinho, batido no completo. Era um mau servo. Mau servo. Mas tem gente que bate com isso aqui, para mim. Olha aí, Jesus. E às vezes dói mais do que se fosse um papo. Caluniando, criando história, mentindo, fofocando. O mau servo. Fofoqueiro não entra no céu. Eita, aleluia. Diz que a lei é a figura da graça, não é? Porque Deus disse que não queria em Israel nenhum mexeriqueiro.
O que ele vai querer na igreja? Não vai querer. É povo de Deus. Aleluia. O mau servo espanca os seus conservos. Cuidado. Isso não é servir a Jesus. Isso é um desserviço. Isso é criar confusão. Mas o texto diz que o mau servo, ele também começou a comer e a beber com os bêbados. Eu gosto mais da outra tradução, né? Essa aqui é a 4ª edição da Almeida Revista Corrigida, mas até a 3ª falava assim, os temulentos. Isso é mais bonitinho. Os temulentos. Quem são os bêbados ainda? Eu não conheço, eu não tenho amizade com ninguém que bebe. Não, os bêbados aqui são os mundanos. Porque a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, como a contenda no mundo, o bêbado é aquele que se embriaga com as coisas do mundo. São as pessoas mundanas, que só pensam nessa vida. E a Bíblia diz que comer e beber é ter comunhão. Por isso que aqui a gente agora vai comer o pão e beber o vinho. Para dizer que temos comunhão com Jesus e com Deus. Tem gente que está tendo comunhão com o mundo. Gosta de ir numa igreja ou em um lugar onde as pessoas fazem o que o mundo faz. Olha aí, olha aí. Gosta de ir num lugar que o mundo faz. Ele quer ter a, entre aspas, liberdade. Meu Deus. E vive como um mundano. Ele tem comunhão. As pessoas que têm comunhão com o mundo, elas não vão ser arrebatadas. Aleluia. Porque onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se você come e bebe com os mundanos, tem prazer em estar nos lugares que Deus não se agrada, você não é bem-aventurado. Jesus está dizendo, eu venho buscar quem vive separado do mundo. Aleluia. Quem vive separado do mundo. Aleluia. Vir à igreja não tem tempo. Mas para ir a uma festa tem. Olha aí. Para orar não tem tempo. Mas para fofocar no WhatsApp tem. Eita glória. Para ler a Bíblia não tem tempo. Mas para ler o que é perverso, corrompido, tem. Para falar de Jesus não tem tempo. Não tem coragem. Mas para falar de política, para falar da mulher do outro, tem tempo. Fala. Quem come e bebe com os temulentos é o mau servo. Aleluia. E o que acontece? Ele envolvido com as coisas do mundo, envolvido com as trapaças, com os espancamentos, ele deixa de vigiar. E num determinado momento, o Senhor chega. Aleluia. E quando o Senhor chega, ele é apanhado de surpresa. E o que vai fazer o Senhor? Vai dizer para ele, não, vai lá curar as feridas que você fez nos conservos? Não. Vai lá e a partir de hoje não come e beba mais com os temulentos? Não. A Bíblia diz que o Senhor vai separá-lo. E o que é esse separar? Ele leva a igreja e deixa o mau servo. Ele vai ser separado e vai ficar com quem? Com os mundanos. Vai ficar com os incrédulos. Porque a Bíblia diz, e destinará a sua parte com os hipócritas. Você não estava comendo e bebendo com os temulentos? Irmão, Jesus
Ele não impõe nada. Vocês nunca vão ver Jesus impondo nada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, Jesus não arromba a porta. Você precisa Abrir a porta. Quem tiver sede, vem. E quem quiser, tome da água. Ele não abre a sua boca e joga água. Não. Você precisa querer que Jesus respeita as nossas opções. Aleluia. Não, eu quero estar aqui na igreja, mas eu quero fazer o que eu quero. Amém. Só que quando ele vier, ele vai separar você. E você vai ficar com quem você quis ficar lá. Aleluia. Você não queria a festa? Você não queria a balada? Você não queria a fofoca? Então vai ficar com a festa, com a fofoca e com a balada. O céu é que você não vai. Deus eterno. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. O que é um hipócrita? É o fingido. A palavra hipócrita em grego quer dizer a máscara. Antigamente na Grécia, quando tinha uma peça teatral, você tem os atores que representam personagens. Então, como o ator não é a personagem, então eles faziam a peça usando uma máscara na frente. Para as pessoas saberem que aquela personagem da peça não era o ator. E essa máscara chamava-se hipocrites. Então, o hipócrita era o ator. É aquele que aparenta ser quem ele não é. Aqui você está vestido de crente. Mas Jesus sabe que você está com uma máscara. E quem está com máscara será separado. E irá para um lugar. Aleluia. Que a Bíblia diz que ali haverá branco. E a Bíblia diz que lá no céu, na Nova Jerusalém, Deus limpará de toda lágrima. Então no céu não tem branco. Outro dia andou aí uma discussão, dizendo que vai ter tristeza no céu. O cidadão começou a dizer aí que vai ter tristeza no céu. Impossível. Primeiro, não dá para chorar no céu porque você não tem lágrima. Primeira coisa. Segundo, os sentimentos nossos daqui não vão para o céu. Qual é o sentimento mais sublime que existe aqui na terra? É o amor de mãe. Só que no céu não tem mãe, pai, filho, parente. Todos nós seremos lá e... Não, por quê? Porque sentimento familiar é um sentimento terreno. No céu nós não temos. Qual é o sentimento que nós temos no céu? O amor de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Quando a gente subir para o céu, esse amor de Deus vem com a gente. Mas aqui os sentimentos humanos não. E aí então, quando você chega no céu com o amor de Deus, irmão Carol, mas vai ter lá um tribunal de Cristo. E o irmão não vai ganhar galardão nenhum. Aí ele vai ficar triste. Não, senhor. Porque a Bíblia diz que quem tem o amor de Deus, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Se você está lá no céu, Deus é justo. Jesus não vai te dar galardão nenhum, porque tudo que você fez
você fez para vanglória, você fez para aparecer, você fez fora da direção de Deus, então tudo isso é queimado pelo fogo. Você não tem galardão nenhum. Mas isso é a verdade. E o amor de Deus folga, quer dizer, fica alegre com a verdade. Então você não vai receber galardão nenhum, mas vai ficar alegre. Porque você tem o amor de Deus. E tem mais, a Bíblia ainda diz que aquele que é salvo que como pelo fogo. Você já conheceu alguém que escapou de um incêndio? Eu e o pastor Rael conhecemos um, pastor William, que passou lá naquele incêndio do edifício Joelma. E se alguém tiver dúvida, ele sempre está lá na cena do Belém, vai lá e pergunta para ele. Pergunta para ele, porque ele era menino ainda, quando ele saiu, adolescente, quando ele saiu do edifício Joelma, conseguiu escapar. Certamente, quando ele saiu dali, a roupa estava queimada, talvez ele ficou queimado. Aí alguém perguntou para ele assim: você está triste de sair do incêndio? Ele vai estar muito, ainda que seja pelado, queimado, ele vai estar alegre. É o que a Bíblia diz: quem for salvo não receber galardão, é salvo como pelo. Se aqui na terra você fica alegre porque escapou do fogo do incêndio, que dirá sabendo que está no. Não existe, cristãos. Agora, para onde vai o mau servo que não vigiou, ali haverá, não é o céu. E a Bíblia ainda diz: e ranger é um lugar de sofrimento. É a pessoa que sofre. Esse lugar não é o céu. Então você precisa ser o quê? Servo fiel. Aquele que cumpre os compromissos assumidos. Quando você desceu as águas do batismo, e você só toma ceia porque desceu as águas do batismo, você prometeu ser fiel até a morte. Fiel é cumprir os compromissos. Realizar as tarefas que Jesus lhe deu. Obedecer a Jesus. Oh, aleluia. Se você for servo, for fiel e for prudente, quando o Senhor vier, você será bem-aventurado. E o Senhor, diz a Bíblia, porá você sobre todos os bens dele. Ou seja, você estará com ele para sempre no céu. Você estará reinando para sempre com o Senhor. Porque foi servo, fiel e prudente. Nós estamos celebrando assim. Nós estamos voltados para a volta de Jesus. Estamos dizendo que Jesus virá. E se nós estamos dizendo que Jesus virá, nós estamos dizendo que nós queremos ir com Ele. Glória a Deus. Mas para você ir com Ele, você precisa ser servo, fiel e prudente. E mais, o texto diz que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. O servo fiel, ele é fiel por quê? Porque ele foi constituído na casa de Deus. Nós estamos na casa de Deus, é igreja. Jesus te dá sempre um lugar na igreja. E você deve ficar nesse lugar. Foi o Senhor quem colocou você aí. Foi Ele que constituiu você sobre a sua casa. Então, cumpra a tarefa que Jesus lhe deu. Não olhe o serviço do outro, faça o seu. Não busque o lugar do outro, ocupe o seu lugar. Mas Deus prometeu que você está espere, porque a Bíblia diz que dará o sustento a seu tempo. É o tempo dele, não é o meu. Eu me lembro, eu conheci o pastor Aristóteles,
Ele foi um pioneiro na pregação do Evangelho Pentecostal no Vale do Ribeira, aqui, né? Parece que tem lá no Vale do Ribeira, eu trabalhei 8 anos lá, 9 anos lá. E esse irmão foi que abriu as primeiras Assembleias de Deus em todas as cidades lá, em Guape, Regis, todas aquelas cidades. E ele era da igreja de Santos. E ele era o porteiro da igreja. E numa reunião de ciclo de oração, uma reunião de oração, Deus usou uma irmã em profecia, dizendo que ele tinha sido escolhido para ser missionário e abrir muitos trabalhos numa região. E o irmão ficou todo contente, né? Mas ele era o porteiro da igreja. E, além de ser o porteiro da igreja, ele tinha que limpar os bancos antes do culto. E ele um dia estava limpando os bancos e falou: Jesus, já faz 1 ano, 2 anos, o senhor falou que eu ia ser missionário e eu só estou limpando o banco aqui. Isso aqui ninguém está vendo, isso aqui não é o que o senhor prometeu para mim. E ele começou a ficar com raiva de Jesus. Né? No outro culto, ele falou assim: Jesus, o senhor falou que eu ia ser missionário e eu não vou mais limpar banco. Eu vou deixar os bancos aí. E não limpou o banco. Ninguém viu que ele ficava sozinho, né? Aí veio o culto, encheu a igreja, e ele ali na porta e tal, e ele não limpou o banco, e ele ainda pensava assim: tá vendo? Não limpei o banco, ninguém nem notou. Aí chegou umas irmãs, estavam no último banco ali, as irmãs sentaram ali, e daqui a pouco chegou um bêbado. E o bêbado entrou na igreja e tal, e ele conduziu o bêbado, e o único lugar que tinha era do lado daquelas irmãs no último banco. Ele colocou o bêbado ali. E daqui a pouco, a irmã que estava do lado dele estava com um vestido branquinho, virou para a outra e falou: olha, não limparam o banco aqui hoje, olha, sujou meu vestido. E o irmão lá na porta ouvindo, era o último banco. Aí a outra irmã falou: não vai ver que o irmão não teve tempo, não é? Eu tinha que fazer outra coisa. Imagina que ele ia deixar de limpar os bancos, não é? Mas sujou aqui no vestido do banco, perdoa o irmão, tem alguma justificativa. E ele sabia que não tinha justificativa nenhuma, só ouvindo. Aí o bêbado levantou e já estava saindo. Aí ele foi lá: não, meu senhor, aí tudo acabou, fique aí. Ele falou: eu estou com a minha vida miserável. E eu vim aqui para a igreja dos crentes hoje para ver se o Deus dos crentes podia resolver a minha vida. Mas nem os bancos eles limpam. Quem falou que vai resolver a minha vida? E foi embora. E aí o Espírito Santo disse para o irmão Aristóteles, que depois foi o grande pastor Aristóteles, falou: tá vendo? Você quer ser missionário e perde uma alma por não ter limpado o banco. Você acha que está preparado para ganhar alma? E ele continuou limpando os bancos, até o dia que ele foi consagrado, foi levado e abriu todas as igrejas da Assembleia de Deus ali do Vale do Ribeira. Era um tempo de Deus. Servo fiel e prudente não vai caçar credencial no outro ministério para ganhar tempo, para queimar etapa. Ele foi constituído sobre a casa, deve ficar no lugar que Jesus mandou, onde Jesus fez a promessa, porque ao tempo de Deus, ele cumprirá. Seja apenas um servo fiel e prudente. E no tempo de Deus, você terá a posição que Deus lhe prometeu. E o mais importante do que isso, você será posto no céu sobre todas as coisas. Amém? Amém.